Menino humilde descobre a herança de família secreta, mas o passado sombrio retorna para aplicar a maldição. Lucas era um menino simples, morando em um vilarejo esquecido pelo tempo, onde as casas pareciam guardadas entre sombras de árvores antigas e segredos não revelados. Ele passava suas tardes na biblioteca da escola, o único lugar que parecia mágico para ele. Entre prateleiras empoeiradas e livros cobertos de pó, Lucas se sentia em casa. Porém, um dia, enquanto folheava um livro surrado que falava sobre as lendas da região, algo chamou sua atenção. Uma carta amarelada se desprendeu de suas páginas, como se tivesse aguardado por ele. O coração de Lucas disparou. Curioso, ele abriu a carta, e sua leitura transformou o mundo à sua volta. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando que ele era o último descendente de uma linhagem nobre, os Alencares. A herança que lhe pertencera vinha acompanhada de promessas de riqueza, mas também de uma história marcada por rituais obscuros e tragédias que assombravam sua família há gerações. Logo, a vida tranquila de Lucas se transformou em um pesadelo. Estranhos ruídos ecoavam na calada da noite, visões aterrorizantes o perseguiam. Ele via sombras que dançavam, presenças que sussurravam seu nome, e um aperto no coração que não o deixava em paz. A comunidade começou a sentir o peso da escuridão que se aproximava, como uma tempestade no horizonte. Medo e insegurança tomaram conta do vilarejo, e os olhares desconfiados dos vizinhos pesavam sobre ele como uma condenação. A descoberta da carta era um fardo. Aceitar sua herança poderia significar não apenas sua salvação, mas também um retorno ao legado sombrio que ele não queria carregar. Até que, em meio a essa confusão, sua melhor amiga Ana se aproximou. Com seu jeito curioso e destemido, ela decidiu ajudar Lucas, convencida de que a verdade precisava ser desvendada. Juntos, eles começaram a investigar o passado de sua família, e cada resposta que encontravam trazia novas perguntas, como um quebra-cabeça marcado pela dor. Enquanto escavavam os horrores do legado, um membro de uma seita secreta começou a persegui-los. Ele estava decidido a proteger os segredos de sua família a qualquer custo. As ameaças e o perigo aumentavam a cada dia, e Lucas sentia que as sombras estavam cada vez mais próximas. Eles precisavam ser rápidos, antes que o passado sombrio de sua linhagem se voltasse contra eles. Mas a dúvida persistia em sua mente. Ele conseguiria enfrentar os fantasmas que assombravam o seu coração e salvar sua comunidade antes que tudo estivesse perdido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Ana mergulhavam mais fundo nos mistérios da linhagem Alencar, uma sensação de urgência permeava o ar. Eles vasculhavam arquivos empoeirados em uma sala secreta na biblioteca, repleta de diários antigos e retratos em preto e branco. O clima estava pesado, sombras brincavam nos cantos, e elas pareciam se aproximar mais a cada instante. Uma pergunta ardia em suas mentes. Como o passado sombrio poderia ser desvendado sem que eles se tornassem suas próximas vítimas? Foi então que, ao folhear um diário amarelado, Ana deixou escapar um grito. Lucas se virou rapidamente, o coração acelerado. O que foi? Ele se aproximou, tentando ver o que havia capturado a atenção dela. Olha isso! Ela apontou para uma passagem em que um nome saltava aos olhos. Rafaela Alencar. Esta mulher, ela é mencionada em todas as páginas. Parece que ela fez um pacto que envolvia sacrifícios. A angústia cresceu no peito de Lucas. Sacrifícios? Para quê? Ele sentiu o medo apertar sua garganta, mas a curiosidade era mais forte. Os dois continuaram a ler, e a verdade começou a surgir.
Rafaela, a matriarca, havia sido a guardiã de segredos que associavam a riqueza da família a forças obscuras, algo que deviam manter escondido a todo custo. De repente, um barulho alto ecoou na sala. O coração de Lucas disparou. O que foi isso? Ele sussurrou, os olhos arregalados. Ana também estava em choque, mas logo recuperou a compostura. Precisamos sair daqui. No entanto, antes que pudessem se movimentar, a porta se abriu com um estrondo. Era Victor, um dos colegas de Lucas, mas havia algo de diferente nele. O olhar estava vazio, quase como se não fosse mais o amigo que ele conhecia. Você não deveria ter vindo aqui. As palavras eram sussurros arrastados, quase ameaçadores. Victor, o que aconteceu com você? Lucas perguntou, a inquietação crescente em seu interior, mas já era tarde demais. Victor deu um passo à frente, e uma energia densa envolveu a sala. O ar parecia ficar mais quente e as sombras dançavam freneticamente nas paredes. Eu sou o guardião do segredo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele se aproximou e Lucas sentiu um arrepio atravessar sua espinha. O passado finalmente se manifestava, e a verdade estava prestes a explodir. Seu amigo, ele sabe sobre vocês. Ana gritou, e Lucas a olhou com confusão. Como assim? O rosto de Victor se contorceu em um sorriso maligno. Rafaela sempre teve descendentes, mas você, Lucas, não é um Alencar por acaso. Você é a chave do nosso retorno. O horror tomou conta de Lucas. O que você quer dizer? Então Victor, com um gesto rápido, puxou de dentro da jaqueta um objeto reluzente, um medalhão antigo, o mesmo que aparecia nas fotos de Rafaela. Com ele, você pode se libertar ou se unir à história. A escolha é sua. Diante daquela revelação, a realidade de Lucas se desmantelou. O que ele pensou saber sobre sua família, seu passado, tudo parecia uma ilusão. Você não pode estar falando sério. As palavras saíram como um sussurro tremido. Ser o escolhido não é uma bênção, Lucas. É uma maldição. As palavras de Victor ecoavam na mente de Lucas, enquanto a sala começava a tremer. As sombras que antes dançavam pareciam agora cercá-los, como se preparassem para devorá-los. Um nó apertou em seu peito enquanto a tensão subia. Ana tomou a mão de Lucas. Precisamos decidir, agora. Mas o que realmente estava em jogo? O que a escolha significaria para eles? A incerteza engoliu a coragem de Lucas, e em um instante ficou claro que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Precisamos. Mas antes que pudesse terminar, uma luz ofuscante envolveu o medalhão. A sala escureceu e tudo se transformou em um turbilhão de sombras e gritos. No abraço do caos, Lucas percebeu que as respostas que buscavam estavam mais perto do que imaginavam, e talvez muito mais perigosas. O que mais o passado ocultava? A maldição já havia começado a se espalhar. A luz ofuscante do medalhão envolveu tudo ao redor, e Lucas sentiu a sala tremer sob seus pés. O ar murchou com a energia pulsante que emanava daquele objeto antigo, como se a própria essência do passado clamasse por liberação. Ele olhou para Ana, cujos olhos refletiam um misto de terror e determinação. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, algo mudara. O rosto de Victor se torceu em uma expressão de dor, e então, em um instante que parecia uma eternidade, ele colapsou no chão. Victor! Lucas gritou, correndo até ele. O corpo do amigo estava rígido, e algo indescritível pairava sobre ele. O ambiente ao redor começou a distorcer, e uma neblina densa se formou, ocultando tudo sob um manto de escuridão. Ana corou, seu rosto pálido. O que está acontecendo? Isso é culpa do medalhão. Temos que sair daqui. Mas Lucas mal escutava, absorvido pela cena à sua frente. Um sussurro começou a preencher o ar. Palavras incompreensíveis, mas a sensação era clara. Algo terrível estava prestes a acontecer. Então, com um movimento abrupto, Victor se ergueu. Seu olhar estava distante, carregado de um vazio aterrador. E como se uma força invisível o controlasse, ele começou a falar com uma voz profunda, diferente. Vocês não podiam escapar. O jogo já começou. A sala tremeu novamente.
as sombras parecendo ganhar vida. Victor, por favor, volta pra gente. Lucas implorou, a voz embargada. A angústia crescia dentro dele, um nó apertado na garganta. Mas Victor apenas sorriu, uma expressão que não reconhecia. Rafaela não é o que vocês pensavam. E nem você, Lucas. Você é muito mais do que apenas um Alencar. Você é a chave para nosso retorno. Mas a escolha que precisa fazer pode custar vidas. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para Ana e a expressão. Ela mudara. A confusão deu lugar ao entendimento. Você sabia, Lucas, desde o início não era só sobre dinheiro e poder, era sobre controle. Eu não sei do que você está falando, Lucas balbuciou, a verdade começando a se desfazer como neblina ao sol. Ninguém poderia saber. Todos sabiam, Victor interrompeu, a voz soando como um eco. Inclusive Ana. Ela foi criada para isso. A acusação caiu como uma bomba, e Lucas olhou para Ana, seu mundo se desintegrando. Os marcadores da amizade se desfizeram em um instante. O suspiro dela ecoava em seu ouvido. Não, eu nunca quis isso, Ana protestou, sua voz tremendo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu só queria te ajudar. O pacto que Rafaela fez envolve todos nós. Frustrado e confuso, Lucas sentiu a raiva brotar, uma chama ardente. Você me traiu, Ana? E por quê? O que você realmente sabe? Mas antes que alguém pudesse responder, a sala explodiu em um clarão intenso, e uma figura emergiu das sombras. Uma mulher com o mesmo olhar profundo que Victor tinha. Mas não era ele. Era Rafaela, ou o que restava dela. O que você faz aqui, Lucas Alencar? Sua verdadeira herança não é apenas dor, mas também poder. O retrato da matriarca parecia ganhar vida. O nó na garganta dele se apertou ainda mais. O medo era palpável, e a revelação deixava-os paralisados. Você terá que escolher, Lucas, a maldição ou a grandeza. E Ana, sua escolha será ainda mais difícil. A verdade sobre vocês dois será revelada, e nem todos sobreviverão. O desespero começou a se espalhar como uma doença. A sala tremia, o próprio destino balançando em uma linha tênue. As sombras que antes dançavam, esperavam, prontas para se mover. O que estava por vir era ainda mais obscuro, e enquanto a tensão crescia, Lucas se lembrou que o tempo estava se esgotando. Sua escolha poderia mudar a vida de todos, ou condená-los de uma vez por todas. Como ele poderia decidir entre sua própria segurança e a dignidade de sua comunidade? O peso da herança agora parecia insuportável. Isso não acaba aqui, sussurrou ele, o futuro se revelando incerto, mas um eco da determinação reluzia em seu olhar. O que mais revelaria o legado de dor e poder? A luz ofuscante do medalhão envolveu tudo ao redor, e Lucas sentiu que a sala era como um barco à deriva em meio a uma tempestade. O ar estava carregado de eletricidade, como se o tempo e o espaço estivessem se contorcendo ao seu redor. Ele olhou para Ana e a expressão de desespero no rosto dela cortou ainda mais seu coração. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um grito agudo ecoou, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Lucas, cuidado! Ana gritou, mas era tarde demais. A sala se iluminou com uma luz intensa, e uma sombra gigantesca se projetou do chão. Era uma figura encapuzada, o rosto completamente oculto. Com um movimento ágil, a criatura avançou e empurrou Lucas, fazendo-o cair. Ele aterrissou com força, sentindo o impacto correr pela espinha. A figura se virou para Ana. Você se atreveu a insistir na busca pela verdade? A voz era um eco baixo, sinistro, como se a escuridão tivesse tomado forma. Lucas se levantou, tentando entender o que estava acontecendo. O que diabos era aquilo? Ele olhou para Victor, que ainda estava no chão, mas agora seu corpo pulsava com uma energia estranha. Victor! Não! Lucas gritou, vendo a luta do amigo. Mas era como se algo estivesse tomando conta dele, como se o passado e o presente se fundissem em um só momento. A criatura olhou para Lucas e sorriu, revelando dentes afiados e uma malícia que congelou. O sangue dele. Você é o que sempre quis ser, Lucas, um Alencar completo. O que deseja, meu jovem herdeiro? Poder, riqueza ou apenas a verdade? Nesse instante, um choque percorreu Lucas. A verdade, que verdade?
Os olhos de Ana se arregalaram, e em um ato desesperado, ela pegou o medalhão e correu em direção ao ser, como se pudesse confrontá-lo. Deixe o Victor em paz. O olhar da figura se suavizou. Ah, Ana, você realmente acha que pode salvá-lo? Você, que sempre foi uma serva dessa linhagem? A palavra serva pairou no ar, e um terremoto de sentimentos passou por Lucas. O que exatamente ela significava? Eu não sou uma serva, eu sou sua amiga. Ana gritou, e suas mãos tremiam. Foi quando, em um súbito e devastador movimento, a criatura estendeu a mão, lançando uma onda de energia em Ana. Ela foi arremessada contra a parede, batendo com força. Não! Lucas berrou, correndo para ela. Mas antes que pudesse chegar, algo aconteceu. O medalhão brilhava intensamente na mão de Ana, e naquele momento, uma corrente de energia se espalhou pela sala, como um raio atravessando o céu. A luz explodiu e tudo pareceu congelar. Quando a luz se dissipou, Lucas olhou para a cena diante dele, paralisado. Victor estava de pé, mas não era ele. O rosto dele estava mudado, uma expressão que não podia ser reconhecida. E mais chocante, Ana estava ao lado dele, mas seus olhos tinham uma profundidade, uma escuridão que Lucas nunca havia visto. Você não percebe? A voz de Victor ecoou, mas havia algo diferente, algo maligno. A verdade é que o pacto não era só de Rafaela, mas também de Ana. Você sempre fez parte disso, Lucas. A herança não é apenas poder, mas controle sobre ambos. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ana, você também? O olhar de Ana se desviou. Eu não fui feita para te contar. Eu sempre estive ligada a esta linhagem, mesmo antes de você saber. Eu sou a guardiã dos segredos. E, sem mim, você nunca será livre. O mundo caiu ao redor de Lucas. A traição estava viva, pulsando entre eles. Como pôde não ver? A verdade era mais profunda e mais escura do que ele imaginava. E ali, na sala tomada pelas sombras e sussurros, uma nova escolha se apresentava. O peso da herança agora era duplo. Como ele poderia confiar na própria amiga? O que isso significava para o futuro deles? A linha entre aliado e inimigo se tornara borrada, e a escuridão parecia se adensar ao redor. E antes que pudesse processar tudo, o céu estourou em um clarão repentino. Clarões de luz e sombra se misturavam. Você tem uma escolha, Lucas, entre a maldição e a lealdade. E com essas palavras o chão sob seus pés começou a se abrir, revelando um abismo sem fim. O que mais ainda estava por vir? O chão sob os pés de Lucas se abriu, revelando um abismo negro, que parecia chamar seu nome. O eco do grito de Ana ainda reverberava no ar denso. Ela havia tentado confrontar a figura encapuzada, mas agora estava caída, paralisada. O medo tomou conta de Lucas, e a fúria por tudo o que descobrira o envolveu como uma tempestade. Ana! Ele disparou na sua direção. Mas o que era aquela energia pulsante que se espalhava pelo ambiente? Victor estava ali, um olhar vazio, quase como uma marionete sendo controlada. A sombra se movia, se contorcendo, como se alimentasse da confusão e do pavor. Você sabe o que se aproxima, Lucas, o poder que você pode abraçar, se apenas se der a chance. A voz da criatura era sedutora, mas cheia de veneno. Ana não é só sua amiga, Lucas. Ela é parte de algo muito maior. As palavras de Victor atravessaram a mente de Lucas como um raio. Ele se virou para Ana. A imagem dela estava turva, mas os olhos dela esconderam um misto de desprezo e dor. Tudo isso foi uma farsa? Você me traiu desde o início? A voz de Lucas subiu, tentando entender como a pessoa que sempre estivera ao seu lado agora parecia tão distante. Não é o que você pensa, Ana disse, sua voz tremendo enquanto se levantava. Eu não sabia. Eu não queria que você soubesse. Mas o chão continuava a se abrir, e ele podia sentir a tensão crescendo. Em um movimento instintivo, Lucas agarrou o medalhão e o levantou. A luz resplandecente ofuscava tudo. Você não terá controle sobre mim, ele gritou, a força emanando por seu corpo. A sala tremeu e a sombra hesitou, o olhar malicioso perdendo um pouco a força. Mas então a criatura se lançou para a frente.
Você não entende, Lucas. Essa linhagem deseja ser livre e sua escolha é destruir a todos nós. Victor, agora rigidamente posicionado, começou a mudar, a sombra dele se intensificando. Seu poder não é apenas uma bênção, mas uma maldição. Aceite ou enfrente as consequências. Antes que Lucas pudesse responder, um clarão mais forte iluminou a sala e algo mais se revelou. Uma figura oculta surgiu na escuridão. Uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros como a noite, mexeu-se com autoridade. E Lucas sentiu um arrepio na espinha. Chega, o ciclo precisa terminar. A mulher se aproximou e, ao olhar para Lucas, ele sentiu uma conexão inexplicável. Você não é apenas um Alencar, mas a verdadeira guardiã da linhagem. A confissão saiu como um grito cortante. Ana não é sua amiga, Lucas. Ela é a sua rival, a razão pela qual a sua família está presa entre esse ciclo de dor. Ana abriu a boca, mas não conseguiu falar. O choque no rosto dela era palpável. Lucas sentiu o chão se deslocar ao redor deles. A revelação correu como um raio. Como ele poderia ser a chave e ao mesmo tempo a presa? Não pode ser, murmurou, sem saber se falava com Victor. Ana ou a mulher misteriosa? Seu coração batia descompassado, o nó aumentando. Sim, você, e sua escolha moldará não apenas seu destino, mas o de toda a linhagem. Aceitar o poder ou se libertar dele. As palavras da mulher reverberaram como uma profecia. O interior de Lucas parecia desmoronar. Ele encarava Ana, onde antes havia amizade, agora só havia um abismo repleto de desconfiança. O que isso significa para você também? Ana, ainda em choque, lutava para entender. Lucas, eu não tenho culpa. Meu destino também foi escolhido, mas era tarde. A palavra rival ecoou, e a conexão que tinham agora estava destruída. O abismo sob eles começou a engolir tudo, e as sombras se aproximaram, dançando e girando freneticamente. Lucas olhou ao redor. O que realmente havia se revelado? A mulher, com os olhos brilhantes de uma sabedoria ancestral, havia mudado tudo. Você tem menos tempo do que pensa, Lucas. O tempo estava se esgotando. Uma decisão precisava ser tomada, mas a verdade que descobrira sobre Ana o deixava confuso e perdido. Qual será sua escolha, Alencar? A mulher questionou, suas palavras ecoando nas paredes como um aviso sombrio. Lucas olhou para o eterno abismo que se abria a seus pés. O que eu realmente quero? O peso de sua herança agora era não apenas seu, mas de todos ao seu redor. E enquanto ele ponderava, as sombras pareciam sussurrar respostas que ele nunca desejou ouvir. O futuro não era mais uma certeza, mas um mistério profundo e assustador. O chão sobre os pés de Lucas se abriu, revelando um abismo negro que parecia chamar seu nome. O eco do grito de Ana ainda reverberava no ar denso. Ela havia tentado confrontar a figura encapuzada, mas agora estava caída, paralisada. O medo tomou conta de Lucas, e a fúria por tudo o que descobrira o envolveu como uma tempestade. Ana, ele disparou na sua direção, mas o que era aquela energia pulsante que se espalhava pelo ambiente? Victor estava ali. Um olhar vazio, quase como uma marionete sendo controlada. A sombra se movia, se contorcendo, como se alimentasse da confusão e do pavor. Você sabe o que se aproxima, Lucas. O poder que você pode abraçar, se apenas se der a chance. A voz da criatura era sedutora, mas cheia de veneno. Ana não é só sua amiga, Lucas. Ela é parte de algo muito maior. As palavras de Victor atravessaram a mente de Lucas como um raio. Ele se virou para Ana. A imagem dela estava turva, mas os olhos dela esconderam um misto de desprezo e dor. Tudo isso foi uma farsa? Você me traiu desde o início? A voz de Lucas subiu, tentando entender como a pessoa que sempre estivera ao seu lado agora parecia tão distante. Não é o que você pensa, Ana disse, sua voz tremendo enquanto se levantava. Eu não sabia. Eu não queria que você soubesse. Mas o chão continuava a se abrir e ele podia sentir a tensão crescendo. Em um movimento instintivo, Lucas agarrou o medalhão e o levantou. A luz resplandecente ofuscava tudo. Você não terá controle sobre mim, ele gritou,
a força emanando por seu corpo. A sala tremeu e a sombra hesitou, o olhar malicioso perdendo um pouco a força. Mas então a criatura se lançou para frente. Você não entende, Lucas. Essa linhagem deseja ser livre. E sua escolha, destruirá todos nós. Victor, agora rigidamente posicionado, começou a mudar, a sombra dele se intensificando. Seu poder não é apenas uma bênção, mas uma maldição. Aceite ou enfrente as consequências. Antes que Lucas pudesse responder, um clarão mais forte iluminou a sala, e algo mais se revelou. Uma figura oculta surgiu na escuridão. Uma mulher vestida de branco com longos cabelos negros como a noite. Mexeu-se com autoridade, e Lucas sentiu um arrepio na espinha. Chega, o ciclo precisa terminar. A mulher se aproximou, e ao olhar para Lucas, ele sentiu uma conexão inexplicável. Você não é apenas um Alencar, mas a verdadeira guardiã da linhagem. A confissão saiu como um grito cortante. Ana não é sua amiga, Lucas. Ela é a sua rival. A razão pela qual a sua família está presa entre esse ciclo de dor. Ana abriu a boca, mas não conseguiu falar. O choque no rosto dela era palpável. Lucas sentiu o chão se deslocar ao redor deles. A revelação correu como um raio. Como ele poderia ser a chave e, ao mesmo tempo, a presa? Não pode ser, murmurou, sem saber se falava com Victor, Ana ou a mulher misteriosa. Seu coração batia descompassado, o nó aumentando. Sim, você, e sua escolha moldará não apenas seu destino, mas o de toda a linhagem. Aceitar o poder ou se libertar dele. As palavras da mulher reverberaram como uma profecia. O interior de Lucas parecia desmoronar. Ele encarava Ana, onde antes havia amizade, agora só havia um abismo repleto de desconfiança. O que isso significa para você também? Ana, ainda em choque, lutava para entender. Lucas, eu não tenho culpa, meu destino também foi escolhido. Mas era tarde. A palavra rival ecoou, e a conexão que tinham, agora estava destruída. O abismo sob eles começou a engolir tudo, e as sombras se aproximaram, dançando e girando freneticamente. Lucas olhou ao redor, o que realmente havia se revelado. A mulher, com os olhos brilhantes de uma sabedoria ancestral, havia mudado tudo. Você tem menos tempo do que pensa, Lucas. O tempo estava se esgotando. Uma decisão precisava ser tomada. Mas a verdade que descobrira sobre Ana o deixava confuso e perdido. Qual será sua escolha, Alencar? A mulher questionou, suas palavras ecoando nas paredes como um aviso sombrio. Lucas olhou para o eterno abismo que se abria a seus pés. O que eu realmente quero? O peso de sua herança agora era não apenas seu, mas de todos ao seu redor. De repente, a sala começou a tremer violentamente. A biblioteca ruiu e desmoronou, o medo atingindo seu pico. Entre as sombras, algo emergiu, uma figura semelhante a um dragão, com escamas reluzentes e olhos brilhando como chamas. Com um rugido ensurdecedor, o ser se lançou sobre eles, consumindo tudo ao seu redor. Não, o dragão! Ana gritou, a expressão de horror em seu rosto. Esse não era o plano, murmurou a mulher em branco, sua voz carregada de desespero. O dragão girou e, em um movimento, começou a inflar seu peito. Lucas sabia que estava prestes a expelir um fogo devastador. O que seria do vilarejo? O que aconteceria com eles? Com um impulso, ele ergueu o medalhão, a luz ofuscante pulsando com força. Mas algo inesperado aconteceu. Um brilho intenso surgiu do coração de Ana. E com isso, um poder oculto começou a transbordar dela, preenchendo o espaço com uma energia palpável. Era como se uma ligação antiga estivesse se ativando. Lucas, é a sua chance. Nessa fração de segundo, tudo parecia se conectar. Outras escolhas se apresentavam, entrelaçando destinos e revelando alinhamentos secretos. O dragão hesitou. A batalha não era apenas física. Era uma luta de legados. A verdade estava diante deles. E tudo que Lucas pensava que sabia estava prestes a mudar de uma vez por todas. O que você está escondendo, Ana? Gritou Lucas, sua voz alta em meio à tempestade. E enquanto as labaredas dançavam no ar, o olhar de Ana ficou inabalável. Era a hora da verdade. E a revelação que, se formava, poderia queimá-los ou libertá-los. O chão sob os pés de Lucas se abriu, revelando um abismo negro que parecia chamar seu nome.
Ele sentiu o ar pesado, a energia pulsante ao seu redor causava uma eletricidade desconcertante. Ana! Ele gritou, mas seu olhar estava preso à figura ancestral que surgia entre as sombras. A luz intensa do medalhão iluminava a sala, refletindo os rostos aterrorizados de Ana e Victor. Como poderia a verdade revelar-se tão irracional? O dragão rugiu. Sua presença era uma tempestade pronta para se desfazer em chamas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ana estendeu a mão, o brilho ofuscante emanando de seu interior se intensificou. Lucas, eu sempre soube. Ela gritou, o pânico agora misturado com uma determinação. Desesperada. O tremor em sua voz fez o coração de Lucas disparar. Eu não sou apenas sua amiga. Sou descendente direto de Rafaela também. O mundo ao redor deles pareceu parar. O quê? Lucas balbuciou, a verdade invadindo sua mente. Essa informação explodiu como um tiro, fazendo cada fragmento de confiança que ele tinha em Ana desmoronar. Você? Eu sou a guardiã, Lucas. A linhagem está em mim. A luz emana dela mais intensa e ameaçadora. O dragão hesitou, então, como se sentisse a energia se conectar. Nós dois somos parte do mesmo legado, mas o poder, ele precisa ser controlado. Nós? Como assim nós? Lucas lutava para compreender, seu cérebro formigava. O choque maior não era a revelação sobre Ana, mas a possibilidade de que tudo em que ele acreditava, sua amizade, seu lugar no mundo, tudo isso agora era uma fachada carregada de segredos obscuros. Mas antes que ele pudesse processar, os olhos de Victor brilharam com uma fúria inexplicável. Ele avançou, um sorriso sinistro se desenhando em seu rosto. Você realmente achou que poderia escapar? O que você considerava verdade está prestes a mudar. A sala tremeu, e a sombra que Victor trazia parecia se espessar ao seu redor. Chegou a sua hora, Lucas. O dragão clama por liberação e sua escolha será a chave para a verdadeira maldição. Uma onda de energia percorreu o ambiente, fazendo o chão vibrar de maneira incompreensível. Não! Lucas gritou, a mente girando. Mas a verdade agora era um punhal enfiado em sua alma. Ele precisava decidir. Mas como poderia confiar em Ana depois de tudo isso? O abismo sob seus pés parecia crescer, duchando os ecos de risadas e memórias que se desvaneciam. Ana então gritou, sua voz cortante entre o caos. Lucas, se você não agir agora, perderemos tudo. Ela segurava o medalhão com as duas mãos, sua intenção era clara. Mas o que Lucas precisava fazer? Controlar o poder ou se sacrificar? A lealdade dela agora parecia um feitiço. Isso não é só sobre você, é sobre nós. E nesse momento, algo incrível aconteceu. Uma onda de energia irrompeu de ambos ao mesmo tempo. O dragão soltou um rugido e a luz que emanava de Ana e Lucas se tornou um turbilhão. O abismo ressoou com uma força audaciosa, como se tudo estivesse se movendo, incluindo as próprias regras do universo. Mas no auge disso tudo, enquanto Lucas tentava se conectar a essa nova verdade, uma fissura se abriu nos rostos de Ana e Victor. Um olhar sombrio surgiu nos olhos de Victor, e algo dentro dele se quebrou. Você não percebe? Todos estão jogando o mesmo jogo. Ele gritou enquanto seu corpo começava a se contorcer, revelando uma essência mais sombria. Com horror, Lucas viu que Victor não era apenas um amigo, mas uma peça fundamental do quebra-cabeça, movendo-se pelas sombras desde o início. Não! O que está acontecendo? Lucas sentiu o chão tremer mais uma vez sob seus pés. As palavras de Victor ecoaram no ar. Você não sabe o que está realmente por trás da linhagem Alencar. A cada escolha, a cada sacrifício, o poder se fortalece. E você é o mais poderoso de todos. O ar ficou gelado. A traição estava ao seu redor, cercando-o. Ele tentou alcançar Ana, enquanto tudo ao redor girava, mas seu gesto foi interrompido. Não, Lucas, você não pode. Eu sou a sua única esperança. Mas ela também estava mudando. Havia algo mais a envolvendo. Uma furiosa mudança de destino. O que você escondeu de mim? As palavras dele cortaram como uma lâmina, e enquanto as sombras dançavam, Lucas percebeu que estava prestes a atravessar um portal que nunca havia escolhido, uma escolha que poderia destruir ou salvar a todos.
mas o que estava por vir ainda o deixaria sem palavras. A verdade estava finalmente sendo revelada, mas em meio à destruição, o futuro tornou-se uma incerteza aterrorizante espalhando-se ao seu redor. O que Lucas decidiria poderia afetar não só ele, mas cada alma ligada aos Alencares. O chão sob os pés de Lucas se abriu, revelando um abismo negro que parecia chamar seu nome. O ar estava pesado, o medo e a confusão apertando seu peito. Ana, ele gritou, mas seu olhar estava preso à figura ancestral que surgia entre as sombras. A luz intensa do medalhão iluminava a sala, refletindo os rostos aterrorizados de Ana e Victor. Como poderia a verdade revelar-se tão irracional? O dragão rugiu. Sua presença era uma tempestade prestes a se desfazer em chamas. Mas algo inexplicável aconteceu. Ana estendeu a mão, o brilho ofuscante crescente dela se intensificou, e Lucas sentiu uma conexão estranha. Lucas, eu sempre soube. Ela gritou, o pânico agora misturado com uma determinação desesperada. Eu não sou apenas sua amiga, sou descendente direto de Rafaela também. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. O quê? Ele balbuciou, quase sem compreender. Essa informação explodiu em sua mente, fazendo com que cada fragmento de confiança que tinha em Ana começasse a desmoronar. Você? Eu sou a guardiã, Lucas. A linhagem está em mim. A luz na mão de Ana pulsava, mais intensa e ameaçadora. Precisamos unir forças, mas você precisa confiar em mim. Antes que Lucas pudesse se recuperar de tudo aquilo, Victor avançou. Sua fúria iluminada emaranhava-se em sombras. Acho que não entenderam. A verdade é muito mais sombria. Ele olhou para Lucas e, em um tom quase divertido, disse: Você não é apenas um Alencar, Lucas. Você é o responsável pela maldição. Uma onda de confusão varreu Lucas. O que você está dizendo? A sensação de estar cercado por traição o envolveu. Eu nunca desejei isso. As palavras de Victor provocaram ondas de choque. Enquanto você pensava que sua linhagem era uma bênção, a verdade é que você é a razão pela qual os segredos estão vivos. Você fez o pacto, Lucas. O chão tremeu. O dragão começou a rugir em protesto. Lucas olhou para a figura ancestral em busca de respostas. É verdade? Ele perguntou, a voz embargada. Eu sou parte disso. Então uma visão atravessou sua mente. Ele viu flashes de rituais antigos, sacrifícios feitos em nome da família. Lembrou-se de momentos que pareciam comuns, mas que agora, sob uma nova luz, mostravam suas verdadeiras intenções. O nó em seu peito se apertou ainda mais. Não é possível! Ana, percebendo a confusão de Lucas, gritou. Lucas, não ouça! O que Victor diz é uma mentira! Mas o olhar dela estava carregado de desespero. A luz emana dela, ameaçadora. O dragão hesitou e o perigo ao alterar as escolhas parecia palpável. Victor sorriu. Aquele sorriso não era humano. A escolha que você faz agora fará de você o mais poderoso dos Alencares, ou o seu maior inimigo. É assim que seu legado será lembrado. Ele se virou para Ana, com uma presunção assustadora. E você, Ana? Sempre uma sombra incerta. Sem mim, você não será nada. As palavras de Victor criaram um eco de dor e traição. Lucas sentiu que havia algo mais por trás da presença de Ana. Você realmente é uma guardiã? Ele repetiu, buscando a verdade em seu olhar. A sala tremia, ambos parados no limite de um abismo. Ana, então, num ato de desespero, rosnou. Não, você não entende. Eu sou a única que pode nos salvar. Mas ao dizer isso, algo se quebrou entre eles. Uma fenda escura começou a se alargar e forças de antiga herança começaram a se manifestar, desencadeando um poder nunca visto. O dragão rugiu, e um clarão encheu a sala, ao mesmo tempo que uma sombra dançava na parede. Lucas se sentiu puxado para a beirada do abismo novamente. Ana, eu não sei se posso mais confiar em você. E nesse instante algo mais chocante surgiu. Um livro antigo surgiu flutuando entre eles, iluminado por uma luz etérea. A capa estava adornada com símbolos que Lucas reconhecia. Ele não podia acreditar no que via.
O livro dos pactos, gritou. Ao abrir, uma nova verdade surgia. A revelação dentro daqueles pergaminhos expôs um segredo devastador. Ana e Victor eram irmãos. O choque encheu a atmosfera, desmoronando tudo o que Lucas achava que sabia. Não pode ser, vocês dois. Com a verdade surgindo como uma tempestade avassaladora, a sala tremeu ainda mais. Lucas percebeu que o que estava em jogo não é só a escolha entre a maldição ou a salvação. Era uma batalha familiar, e o destino de cada um deles estava entrelaçado de uma maneira que nunca poderia imaginar. E enquanto o abismo chamava, Lucas tinha que decidir: permitir que a herança dominasse ou lutar pelo que restava de sua própria humanidade. O que ele faria agora se buscassem levá-lo ao seu destino, agora mais confuso e devastador do que antes? O chão sob os pés de Lucas começou a tremer mais intensamente, como se a própria estrutura do mundo estivesse se desmanchando. Ele mal teve tempo de absorver a verdade devastadora sobre Ana e Victor antes que um rugido estrondoso ecoasse, mergulhando a sala em um caos de luz e escuridão. O dragão se movia, suas escamas reluzindo como se refletissem a intensidade da batalha interna dentro de Lucas. Lucas, precisamos agir, Ana gritou, agarrando o medalhão com mais força, sua luz quase ofuscante agora. Mas ele sentiu os olhos de Victor sobre ele, um peso que o prendia ao chão. Você estava mentindo, desde o começo. A traição cortou como uma faca. O ar estava carregado de tensão, confusão e medo. Não sou sua inimiga. Nós precisamos salvar a linhagem. Ana estendeu a mão, mas ele recuou. O dragão fez um movimento poderoso, e um impacto de energia parecia balançar o espaço ao redor deles. Você não entende, Lucas. A voz de Victor estava tão fria quanto a maré que se ergueu para devorá-los. Esse poder não é seu, é meu, e se não tomar uma decisão logo, será tarde demais. Antes que pudesse processar as palavras, tudo ao seu redor se iluminou. O medalhão pulsava, e a figura da mulher de branco, que até então parecia estar assistindo, avançou. O destino de todos está em suas mãos, Lucas. E então, em meio ao caos, um clarão imediato prevaleceu. A sala estremeceu e, com um movimento mágico, a mulher de branco abriu um portal. Luz irrompeu e, em um lampejo, uma voz serena foi ouvida. Venha, Lucas. No instante seguinte, tudo mudou. Uma imensa força o puxou para o portal. No fundo da sala, uma imagem de um futuro implacável derrubou suas esperanças. Ele viu uma cidade em ruínas, sombras vagando por ruas desertas. E ali, no meio desse cenário desolador, estava Ana, mas em uma forma que ele nunca poderia imaginar, envolta em escuridão, poderosa e fria. Lucas, se você não fizer a escolha certa, tudo isso se tornará real. O turbilhão de emoções o invadiu. Ele pensou em sua vida, em sua infância no vilarejo, em cada amizade, cada laço que o havia moldado. Ana, não! Isso não pode ser o futuro! Sua voz explodia com desespero. Mas à medida que o portal se abria mais, as visões se tornavam mais intensas e a escuridão dentro de ela se tornava cada vez mais latente, mais ameaçadora. Então, a revelação que ele nunca esperou despontou. Victor, você está usando isso contra nós? A voz de Lucas soou como um grito. Ele percebeu que há muito tempo, Victor, sedento por poder, tinha manipulado tudo, suas amizades, a busca pela verdade, cada passo que eles deram. Você sempre esteve atrás de mim, Lucas gritou, a verdade atingindo-o como um açoite. Era você que queria me controlar. Sim, Victor confessou, um sorriso sombrio se formando em seu rosto. E agora seu destino se desdobra diante de você. O poder está selecionando a liderança. Se você não se unir à escuridão, será consumido. O dragão rugiu novamente, e o foco de Lucas se voltou para Ana, a quem ele não reconhecia. No fundo daquela escuridão, ele viu a amiga lutando, mas também o eco de algo maligno se manifestando. Ana, você está sozinha nessa luta. Não se deixe levar. Mas a luz que emergia do medalhão era difusa, cercada por sombras que tentavam engoli-la. Lucas decidiu. Não posso me perder novamente. Ele agarrou o medalhão e, num ato de determinação, decidiu se lançar ao futuro sombrio para libertar Ana. E enquanto o portal se fechava, o que ele não esperava foi um feixe de luz que atingiu os corações dos dois. Um pulsar intenso e poderoso
que os uniu de uma maneira que ele nunca imaginou. Lucas! Ana gritou, mas as sombras estavam crescendo. Com um último olhar penetrante, ele percebeu que estavam mais conectados do que pensava, e a verdade sobre o que era capaz de fazer começava a tomar forma. E antes que pudesse decidir o que fazer em seguida, tudo ficou escuro. O abismo estava diante dele. E em uma fração de segundo, a conexão se rompeu. Ele não sabia o que o aguardava do outro lado, mas a verdadeira batalha do legado Alencar acabava de começar. A luz do medalhão brilhava intensamente, como se estivesse viva. Lucas sentia seu coração disparar, e o abismo a seus pés parecia cada vez mais ameaçador. Ele tinha que escolher, e rápido. Ana estava ali, mas ela não era mais a mesma. A sombra que a envolvia crescia, e Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. "Lucas, confie em mim!" Ana gritou, os olhos marejados, buscando um fio de esperança. Mas a escuridão que a cercava parecia mais forte. O dragão rugiu de novo. Um som que ressoou pelo espaço e fez as paredes tremerem. "Você precisa agir ou perderemos tudo." "Eu vou salvar você!" Lucas gritou com toda a força que tinha. E em um ato de coragem, ele ergueu o medalhão, suas mãos tremendo, mas decidido. A luz irrompeu, preenchendo a sala com um brilho ardente que fazia as sombras recuarem. "Não!" Victor se virou, tentando se proteger da iluminação. "Você não pode controlar isso. O poder é meu." Ele avançou, seus olhos ardendo com uma fúria que só crescia. Lucas olhou fixamente para Ana. "Eu sei que você ainda está lá, que podemos vencer isso juntos." Ele sentiu o poder do medalhão pulsar, como se estivesse fazendo uma ligação direta com a essência de Ana. As chamas da luz invadiam sua alma, e, em um instante, o passado deles começou a emergir. Risos, aventuras, promessas de amizade. Ana hesitou, a escuridão dentro dela piscando, lutando contra a luz que Lucas oferecia. "Lucas, não me deixe." As palavras saíram como um sussurro desesperado. Ele sentiu sua própria vontade ser alimentada por cada lembrança dos momentos em que haviam sido tão próximos. Com um golpe final, Lucas gritou: "É hora de romper essa maldição." E então, ele lançou o medalhão em direção ao dragão. A pedra brilhante atingiu a criatura, e num clarão ofuscante, uma onda de energia se espalhou pela sala. O rugido do dragão se transformou em um grito agonizante, enquanto a luz começava a derrubar as sombras que cercavam Ana. Era como se um feitiço houvesse sido quebrado, e a escuridão ao redor dela finalmente fosse dissipada. E o momento que Lucas mais temia chegou. As verdades ocultas vieram à tona. Ele viu Victor, o que restava de sua consciência esfarelando. E por um breve instante, ele sentiu pena. A ambição e o poder que o haviam consumido começavam a desmoronar. Victor se virou, seus olhos perdidos, e sussurrou: "O que você fez não pode ser desfeito." A sala começou a rodar e a força poderosa do medalhão se intensificou. Lucas sentiu a energia se reunir, e em um último grito, decidiu: a linhagem Alencar não precisa ser definida pelo medo. A luz explodiu, e no exato momento em que tudo parecia perdido, ele viu Ana, agora livre das correntes da escuridão, ao seu lado. Ela sorriu, um brilho de esperança que fez seu coração vibrar. "Nós conseguimos." Mas antes que pudesse celebrar, tudo ao redor começou a se desfazer, como se o tempo tivesse se dissipado. Eles estavam de volta à biblioteca, o passado e o presente se entrelaçando em milésimos de segundo. As sombras recuaram, o dragão desapareceu, e a figura da mulher vestida de branco sorriu uma última vez antes de desaparecer na luz. "Ana, você está bem?" Lucas perguntou, a dor e o alívio se misturando em seu peito. Ela sentiu, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. "Temos muito mais a enfrentar, Lucas. O legado ainda está presente, mas agora nós temos a escolha de transformá-lo." O peso da herança estava longe de ser abandonado, mas havia um novo entendimento. Juntos, eram mais fortes. E enquanto caminhavam para fora da biblioteca, a porta se fechou silenciosamente atrás deles, como se estivesse guardando os segredos da linhagem dos Alencares. O peso que antes o sufocava agora era uma responsabilidade compartilhada. E a partir daquele momento,
uma nova jornada começou. Lucas olhou para Ana, uma semente de esperança florescendo em seu coração, enquanto o futuro se desenrolava à sua frente, imenso e cheio de possibilidades. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio e esgotar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.